Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre os problemas que temos com a nossa língua. Nós já vimos bastante coisas esses dias a respeito da mentira, a respeito do falar demais, a respeito de ferir com a nossa língua, usar a nossa boca como uma espada para ferir, a respeito de bajulação. E hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo que está em Provérbios 29, o versículo é o versículo 20, que diz assim: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Mais esperança há para o tolo do que para ele. E um versículo também que está, é o versículo 23 do capítulo 15 de Provérbios, que diz assim: O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então hoje nós vamos compartilhar algo a respeito do falar precipitadamente. Há pessoas que têm esse problema. Isso está muito ligado ao falar demais. Mas o falar precipitadamente tem a ver com você falar antes do tempo. As pessoas precipitadas, elas emitem julgamentos sem saber ao certo o que aconteceu, como de fato aquilo se passou. Elas acabam muitas vezes passando informações para as outras pessoas que não condizem com a verdade. Acabam sendo até informações mentirosas. Tudo porque elas são precipitadas. Elas acabam se tornando também fofoqueiras, conhecidas como pessoas fofoqueiras. Então, a pessoa que é precipitada no seu falar, a Bíblia diz que há mais chance para o tolo do que para ela. E no outro versículo que eu li diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então há um tempo certo para que cada coisa seja dita. Não seja precipitado, não fique desesperado, não ache que é agora que você tem que dizer. Ore a Deus, busque a presença de Deus, busque a direção de Deus. Há coisas que precisam ser ditas, mas ao tempo certo para que elas sejam ditas. Se você disser essas coisas no tempo errado, elas vão causar mais prejuízo do que bênção. Vão destruir ao invés de edificar. Então é muito importante que você não emita julgamentos precipitados. Que você fale no tempo certo. Em Eclesiastes, eu já citei esse versículo, diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E somente a pessoa sábia, que tem um grande domínio sobre a sua língua, ela consegue ficar quieta e esperar o tempo certo para que ela dita a linguagem torpe, a linguagem obscena, a linguagem de duplo sentido. Isso é uma coisa muito séria e hoje em dia as pessoas não têm mais respeito. Elas dizem as coisas de qualquer jeito, falam sobre assuntos sempre de uma maneira pejorativa, muitas vezes uma linguagem obscena, uma linguagem desagradável. E eu quero ler com vocês um texto que está em Colossenses, capítulo 3, no versículo 8, em que Paulo nos instrui a respeito disso. Ele diz: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aqui Paulo está falando, nesse texto de Colossenses, a respeito do velho homem e do novo homem. E ele diz muitas coisas que dizem respeito ao velho homem. Essa linguagem assim, cheia de ira, cheia de cólera, cheia de malícia, principalmente na mente, cheia de maledicência, essa linguagem obscena, torpe, suja, faz parte da natureza do velho homem. A pessoa que se diz cristã, a pessoa que diz seguir a Cristo, a pessoa que se diz uma pessoa temente a Deus, ela não pode usar esse tipo de linguagem. É um tipo de linguagem que não condiz com a vida interior dela. Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você usa esse tipo de linguagem pejorativa, essa linguagem suja, essa linguagem torpe, você está dizendo que o teu coração está cheio disso. É uma palavra que Jesus disse, não sou eu que estou dizendo. Então, nós temos que alinhar a nossa boca com aquilo que está dentro de nós. No nosso próximo estudo, que será o último dessa série de estudos sobre a língua, eu quero te contar o segredo para que você tenha uma linguagem sadia, uma linguagem limpa, uma linguagem saudável, uma linguagem que abençoe a vida das pessoas que estão à sua volta. Então eu quero que você fique com o que nós
compartilhamos hoje. Evite a linguagem precipitada, o falar precipitado, o julgamento precipitado, o falar antes do tempo. Espere que Deus te dirija a dizer as coisas na hora certa, porque na hora certa vai dar o resultado que Deus deseja. E também tire da sua boca, lance fora da sua vida a linguagem obscena, torpe, suja, maliciosa, porque isso não agrada a Deus. E isso faz com que você perca o respeito das pessoas. Nós vamos estar estudando no nosso próximo encontro o segredo para que a gente tenha uma linguagem agradável a Deus, uma linguagem decente, uma linguagem coerente com aquilo que professamos ser. Então, até lá e que Deus te abençoe em nome de Jesus.